Olá pessoal, após a correção de algumas provas, eu tomei nota de alguns itens que me chamaram a atenção. Eu estou com o ombro operado aqui, escrevi com a mão esquerda e a letra não ficou muito boa. Eu tomei nota de 4 itens, vou falar um por vez para que vocês tenham noção de como que se faz a análise desses itens, uma análise mais correta, mais detalhada desses itens. Primeiro, artigo 26 do Código Penal, que trata da inimputabilidade do réu no momento do crime. Nós passamos algumas atividades que havia réus inimputáveis no momento do crime e que houve um laudo pericial que atestou essa inimputabilidade. Nesse caso, pessoal, quando você vai analisar essa inimputabilidade, você tem que necessariamente citar o artigo 26 do Código Penal ou então o artigo referente a a Lei 11.343, mas nesse caso não era, esse caso era uma esquizofrenia, então a gente aplica o artigo 26 do Código Penal. E o que acontece? Se ficar comprovada a participação desse réu inimputável naquele fato criminoso, você tem que analisar essa participação e depois absolver o réu impropriamente. A gente chama de absolvição imprópria nesse caso, quando o réu não tem condições de entender o caráter ilícito da conduta, mas ele teve participação. Então, você absolve o réu e aplica a medida de segurança. Aqui que eu vi muitos, aqui não teve tantos problemas. Alguns candidatos condenaram que obviamente está errado, mas a maioria aplicou corretamente a absolvição imprópria. Alguns candidatos absolveram o réu, mas não aplicaram a medida de segurança. Aqui está o primeiro erro. Quando você absolve um réu impropriamente, você tem que necessariamente aplicar a medida de segurança. Nesse caso, há duas medidas de segurança previstas no Código Penal, que é a internação e o tratamento ambulatorial. Estou com a esquerda aqui, está um pouco difícil escrever, mas eu vou tentar. O artigo 97 fala dessas medidas, a internação e o tratamento ambulatorial. Você tem que escolher qual a medida de segurança que você deve aplicar naquele caso, se a internação ou tratamento ambulatorial, de acordo com o que trata o Código Penal. E também deve, pessoal, isso aqui é um erro muito comum, fixar o prazo mínimo dessa medida de segurança. Muitos candidatos não fixaram esse prazo mínimo, muitos mesmo. Acho que quase mais de um terço dos alunos deixaram de fixar o prazo mínimo da medida de segurança. Então aqui está um erro que vocês não podem cometer. Pessoal, isso aqui é coisa simples que não se deve errar numa sentença. Você absolve propriamente, escolhe a medida de segurança aplicável, ou internação ou tratamento ambulatorial, e diz qual é o prazo mínimo que esse réu vai ser submetido, que é de 1 a 3 anos. Certo? Então você vai justificar, vai escolher o prazo e justificar por que você escolheu esse prazo. Aqui, pessoal, tem a internação e o tratamento ambulatorial. A internação é uma medida mais gravosa para o réu do que o tratamento ambulatorial. Você pode aplicar o tratamento ambulatorial ao invés da internação? Pode, mas nesse caso você tem que fazer uma fundamentação consistente, porque o artigo 97 ele é claro quando você deve aplicar a internação e quando você deve aplicar o tratamento ambulatorial, mas a jurisprudência relativizou essa aplicação da internação, permitindo o tratamento ambulatorial, desde que haja uma fundamentação consistente, justificando que o réu, apesar de se encaixar na internação, seria mais adequado, no caso concreto, o tratamento ambulatorial. Certo, pessoal? Então, esse é o primeiro item das correções, primeiro item que eu anotei. Tem mais 4 aqui, não estão aparecendo no quadro, mas eu vou fazer vídeos separados. Então, esse é o primeiro item que eu vi que muitos candidatos tiveram dificuldade em resolver essa questão da absolvição imprópria no caso de réu inimputável na época dos fatos. Certo, pessoal? Até o próximo vídeo. Olá, pessoal. Segundo item que houve alguns equívocos dos nossos alunos foi a aplicação do artigo 72 do Código Penal. Por que eu digo que houve alguns equívocos? Nas atividades em que houve a aplicação de crimes em concurso formal,
os alunos não souberam aplicar a regra do artigo 72 do Código Penal. O que fala o artigo 72? Que no caso de concurso de crimes, as penas de multa serão somadas. Então, pessoal, quando houver concurso formal e concurso material, as penas de multas devem ser somadas, onde há maior índice de erros é no artigo 70. Por quê? Porque os alunos acabam aplicando a fração de aumento, um sexto, um quinto, um quarto, tanto sobre a pena privativa de liberdade como sobre a pena de multa. E isso ofende o artigo 72. Então, por exemplo, se você tem um crime punido com 2 anos e 10 dias multa, 2 anos de reclusão e 10 dias multa, e um outro crime com 1 ano de reclusão e 10 dias multa, você vai aplicar a fração de aumento de um sexto somente sobre a pena de reclusão. E as penas de multa serão somadas. Eu fiz aqui um exemplo. Artigo 70. 2 crimes. Um crime punido com 2 anos de reclusão e 10 dias multa. E outro crime punido com 1 ano de detenção e 15 dias multa. Como que a gente aplica o artigo 72 e o artigo 70, claro, os dois, né? Nesse caso. Então, no concurso formal, a gente vai aplicar o artigo 70 nas penas privativas de liberdade e o artigo 72 na pena de multa. Eu estou escrevendo com a esquerda aqui, está um pouco difícil, mas vamos lá. Então aqui, pessoal, quando ocorrer o concurso formal, são 2 regras que nós temos que aplicar para chegar à pena final. Então, nesse exemplo que eu dei, 2 anos de reclusão e 10 dias multa, e 1 ano de detenção e 15 dias multa, nós vamos aplicar um sexto sobre a pena mais grave, que é de 2 anos de reclusão, e aqui nós vamos somar as penas de multa. Aqui a gente aplica o 72 e soma as penas de multa. Então nós vamos ter 2 anos e 4 meses de reclusão, que é um sexto sobre 2 anos, dá 4 meses, certo? E 25 dias multa. Então, pessoal, prestem atenção quando houver concurso de crimes. O artigo 72, ele se aplica no artigo 70 e no artigo 69. Aqui não se aplica. Se houver continuidade delitiva, aí sim, aí você vai aplicar um sexto aqui e um sexto aqui na pena de multa. Mas no concurso formal, você tem que tomar cuidado com isso. Você vai aplicar a regra das frações somente na pena privativa de liberdade e não na pena de multa. A pena de multa tem que ser somada. Aqui tem outros detalhes aqui, pessoal, que a gente tem que tratar depois, mas esse tema aqui do artigo 72, 70 é muito extenso. O que eu trouxe para vocês somente o que houve muitos erros sobre essa aplicação do artigo 72 nessa fase de aplicação da regra do concurso de crimes na dosimetria da pena. Certo? Até o próximo vídeo. Olá pessoal, dando continuidade aos vídeos sobre as correções das sentenças, o terceiro item que eu anotei para vocês é sobre a irretroatividade da lei penal mais gravosa. Não é raro que apareça nas provas ou em processos reais alguma alteração legislativa ocorrida no decorrer do processo, entre os fatos e até a sentença, que venha a tornar a pena ou alguma outra circunstância do crime mais gravosa ao réu. Nesse caso, nós temos que aplicar o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, que está prevista no artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal de 88. O que acontece nesses casos? Eu vejo muita sentença, as pessoas, primeiro que muita gente esquece de verificar se na época dos fatos havia uma redação mais benéfica ao réu. Isso aí é importantíssimo, que antes de vocês começarem a sentença, vocês analisem se na época dos fatos qual a legislação que era aplicável na época dos fatos sobre o que o réu cometeu, sobre as circunstâncias do crime, sobre os fatos praticados pelo réu. Isso aí, pessoal, às vezes deixa passar, não verifica que houve uma alteração mais gravosa e aplica essa alteração mais gravosa, o que não é correto. Então, pessoal, primeira coisa, verificar qual a legislação aplicável na data dos fatos. Se houve uma alteração mais gravosa entre a data dos fatos e a data da sentença, você vai ter que aplicar esse princípio.
Isso não é apenas dizer, aplico no caso a redação do artigo tal da época dos fatos. Não, pessoal, vocês têm que fundamentar. Tem que falar, no nosso sistema, as alterações mais gravosas não são aplicadas ao réu, por força do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, previsto no artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal. Isso tem que constar na fundamentação. Não basta apenas você aplicar uma lei e não explicar por quê. Então, porque a sentença é feita para que a pessoa, quem pega aquela sentença, leia e entenda o que aconteceu. Então, vocês têm que explicar por que você não está aplicando a lei prevista hoje, e a lei existente hoje, mas está aplicando uma lei antiga. Você tem que dizer, eu estou aplicando a lei antiga porque naquele dia dos fatos, por exemplo, 2018, era aplicável essa lei, e não a que está vigorando hoje. Então isso é importante que conste essa fundamentação na sentença. Eu coloquei então aqui, pessoal, você tem que ter atenção às datas, né? Fundamentar com base nesse artigo da Constituição Federal, citar a regra atual e a regra vigente. Você tem que falar hoje, por exemplo, hoje o crime de roubo, há uma causa de aumento de pena no parágrafo 2º, inciso 1, que trata da utilização de arma de fogo no roubo, que ela prevê um aumento de 2/3. Só que naquela época em que o roubo foi praticado, em 2017, essa utilização de arma de fogo estava prevista em outro inciso e o aumento não era tão grave, não era 2/3. Então você vai dizer que naquela época vou aplicar aumento menor, porque naquela época ainda não estava vigorando o artigo 2º, o parágrafo 2º, inciso 1 do artigo 157 do Código Penal. Então você tem que citar as duas regras, a atual e a anterior, e explicar por que você está aplicando a anterior. E também, pessoal, deixar claro o que foi modificado. Você tem que falar o seguinte, lá no dia tal, aquela redação daquela lei previa um aumento de pena de 1/3 até metade. Hoje, essa lei atual prevê um aumento de 2/3. Então, como esse aumento de 2/3 é mais grave, mais gravoso ao réu do que aquele previsto anteriormente, eu vou aplicar a lei anterior. Então, essa é só uma dica sobre esse artigo que muita gente deixou passar nas sentenças a aplicação da lei anterior mais benéfica ao réu. Até não por não saber, é porque não prestar atenção. O principal equívoco foi não prestar atenção nas datas que constavam na atividade, certo? Então essa é mais uma dica sobre a correção das sentenças. Próximo item, pessoal, que vocês têm que prestar atenção, especialmente na dosimetria da pena, é sobre a regra do artigo 70, parágrafo único do Código Penal. O que fala esse artigo aqui, essa regra? Que fala que se a soma das penas for mais benéfica, não se aplica a regra do concurso material. Isso aqui é chamado de concurso material benéfico. É uma regra que, às vezes, isso não é raro acontecer de o réu praticar 2 crimes, um crime com a pena muito alta e um crime com a pena muito baixa. E se você for aplicar a fração de aumento de 1/6, 1/5, 1/4, 1/3 ou metade sobre aquela pena mais grave, essa fração de aumento vai ser prejudicial ao réu. Vai ser mais prejudicial ao réu do que se você fosse somar as penas. Então tem que tomar cuidado com essa regra, pessoal, porque isso aqui é uma regra que não pode deixar passar. E como é que você vai saber se você vai aplicar essa regra ou não? Aqui que é o problema. Você tem que fazer a dosimetria de todos os crimes dos crimes praticados em concurso formal, quando as penas forem diversas. Então, se o réu praticou 3 crimes de roubo em concurso formal e das mesmas circunstâncias, então as penas serão iguais. Nesse caso, você não precisa fazer a dosimetria dos 3 crimes de roubo, já que eles são iguais e a pena vai ser igual. Mas se ele praticou 2 crimes, ou 3 ou 4 crimes, com penas diversas, você só vai saber se será aplicável o concurso material benéfico ou não, se você elaborar a dosimetria de todos os crimes. Então, havendo crimes em concurso formal com penas diversas, a sugestão é que seja feita a dosimetria de todos os crimes para só no final verificar se você vai aplicar a regra do caput. Eu
estou com a esquerda aqui porque eu estou, né, inviabilizado aqui para a direita. Se você vai aplicar a regra do caput ou se você vai aplicar a regra do parágrafo único do artigo 70 do Código Penal. Aqui, pessoal, eu trouxe um exemplo um pouco extremo para vocês verificarem como é perigoso não elaborar a dosimetria de todos os crimes em concurso formal, porque vocês podem deixar passar essa regra. Por exemplo, o réu praticou um crime e foi condenado a 24 anos de reclusão e praticou outro crime e foi condenado a 2 anos de reclusão e 10 dias multa. Aqui, pessoal, como são 2 crimes, nós aplicaríamos 1/6, certo? 1/6 sobre a pena mais grave, que é de 24 anos de reclusão. Se eu aplicar 1/6 sobre 24 anos, nós vamos ter 4 anos. Certo? 24 dividido por 6 dá 4. 4 anos. É difícil escrever com a esquerda. Então, se nós aplicarmos a regra do caput do artigo 70 aqui, nós teríamos 24 anos, mais 4 anos, nós teríamos 28 anos de reclusão, que seria mais prejudicial ao réu se nós somássemos a pena, que daria 24 anos, mais 2 daria 26 anos. Aqui nós teríamos 28 anos, e se nós somássemos nós teríamos 26 anos. Outro item importante, outro detalhe importante, que você também deve observar é o artigo 72. Como nós temos que somar as penas de multa, se você pegar o primeiro crime com a pena mais grave e aplicar direto a regra do artigo 70, você pode não estar aplicando o artigo 72. Por quê? Porque você pode suprimir a pena de multa. E também você não vai saber qual é a pena de multa do segundo crime ou do terceiro crime. Por exemplo, nesse mesmo exemplo aqui, 24 anos de reclusão e 2 anos de reclusão e 10 dias multa. Aqui, se nós aplicássemos diretamente a regra do artigo 70 caput sobre esse crime aqui, nós estaríamos excluindo a pena de multa. Por quê? Porque você não sabe qual é a pena de multa. Se você não fizer a dosimetria desse segundo crime, você não teria essa pena de multa. Então você chegaria a 28 anos, se você aplicasse 1/6 sobre 24 anos de reclusão, você chegaria a 28 anos de reclusão, que é mais grave do que somar esse com esse, e não teria pena de multa. Então, são 2 motivos que levam você a ter que aplicar as penas, a ter que elaborar as penas, a dosimetria da pena dos crimes com penas diferentes quando há concurso formal de crimes. Certo, pessoal? Então, tome cuidado nos casos de concurso formal em que as penas dos crimes são diversas. Não, a sugestão que eu dou para vocês é que vocês elaborem a dosimetria de todos os crimes para depois aplicar a regra do artigo 70 caput ou a regra do artigo 70 parágrafo único e também a regra do artigo 72 do Código Penal. Certo, pessoal? Até o próximo vídeo.